enfim, depois de idas e vindas, vai, não vai, acabou saindo a prova de classificação do Grande Prêmio da Estíria. E que prova de classificação! Foi Fórmula 1 na sua mais fina expressão, principalmente no Q3. A pole do Lewis Hamilton devia ser gravada e posta no Museu do Louvre. Aquilo foi uma obra-prima. Eu não falo só pela diferença que ele colocou em cima do Max Verstappen. Não foi por isso. Foi pela própria superação, pela pouquíssima diferença que ele estabeleceu entre seu tempo real e sua volta ideal. Volta ideal é um parâmetro que se tem para ver quanto o piloto explorou do potencial dele com seu carro naquele determinado momento. É simples de se medir. Cada pista é dividida em 3 setores cronometrados. Pega-se o melhor tempo de cada piloto em cada um desses trechos e se soma. Aí você chega à volta ideal, ao potencial máximo daquele carro com aquele piloto naquela situação. É muito difícil um piloto conseguir zerar essa volta ideal, fazer a volta ideal ser exatamente a sua melhor volta em pista molhada. Sim, principalmente quando ainda está chovendo, como aconteceu hoje. Aliás, chuva vindo, indo, as situações foram muito diferentes do Q1 para o Q2 e para o Q3. No Q3 choveu mais do que o Q2. Então, tudo que o piloto sabia da sessão anterior, o Q2, já não valia para o Q3, em termos de leitura de pista. Onde havia água acumulada, já não havia mais, ou já não havia tanto, ou havia mais. Em suma, a pista mudou. Por isso, o piloto tem que se dividir muito. Ele tem que pensar exatamente onde vai colocar a roda, analisar, olhar com uma acuidade que ele não tem normalmente. Ele persegue um caminho, e esse caminho é um alvo móvel, está mudando sempre. Sem contar que vem outro carro na frente. Então o ideal é ele tentar passar com as rodas exatamente onde o carro que vinha à frente também passou. Porque naquele trecho tem um pouquinho menos de água. Não é muita coisa, mas é significativo quando você está numa luta tão próxima como é a luta da Fórmula 1 hoje em dia. E isso o Lewis Hamilton fez de uma forma maravilhosa. Bem, vocês já sabem como ficou o grid. O Hamilton foi mais rápido que o Verstappen, 1 segundo 216 milésimos. Pode-se concordar que o Verstappen poderia ter diminuído essa desvantagem se ele não tivesse dado aquela atravessada na última curva, na volta final dele. Poderia tirar um pouco, mas a última volta do Hamilton, ele tirou meio segundo da melhor volta dele anterior, que também seria pole position. Quer dizer, esses 1,216, se ele não fizesse essa volta que ele fez, seriam 7 décimos de vantagem sobre o Verstappen, que todo mundo sabe que guia uma barbaridade em pista molhada. Os dois guiaram muito, não foram os únicos. Foi realmente um qualify espetacular. O terceiro lugar do Carlos Sainz foi outra atuação excelente e surpreendente. O Sainz nunca mostrou em prova de classificação a mesma qualidade que ele tem nas corridas. Ele é um piloto mais cerebral, dessa vez não. Dessa vez ele se mostrou um piloto destemido, habilidoso. Ele ficou a menos de 2 décimos do tempo do Verstappen. Não é fácil uma atuação com essa com um carro inferior, como é o McLaren. Tá certo, o motor Renault ainda é melhor que o motor Honda, mas mesmo assim foi um trabalho perfeito. Ao lado dele, o Bottas, que ficou a mais de 1 segundo e quarto do Hamilton. Mas aí a gente tem que também debitar isso na conta dos freios, que não estavam tão bem, não estava funcionando com perfeição. Em quinto lugar, o Ocon, o novo piloto da Renault. Ele vem de 1 ano parado. É um resultado que mostra que está chegando mais uma estrela dessa nova geração fortíssima que a Fórmula 1 tem no momento. Ele é contemporâneo do Verstappen, do Russell, tem muitíssima qualidade. E agora ele está mostrando que merece ser lembrado. Sexto colocado, Lando Norris, reafirmando a qualidade do carro da McLaren nesse ano. McLaren colocou o Sainz no terceiro lugar e o Norris no sexto, excelente desempenho da equipe inglesa. Na sétima colocação, Alex Albon, não tão bem, ele tomou meio segundo do Verstappen, se esperava mais dele, mesmo em pista molhada. Oitavo, não é bem uma surpresa, é uma confirmação de talento, Pierre Gasly. Sim, aquele Pierre Gasly que foi substituído pelo Albon na Red Bull.
Ele com o carro da AlphaTauri, que é sabidamente inferior, não só conseguiu passar para o Q3, como também colocou seu carro no 8º lugar. Talvez o Daniil Kvyat conseguisse isso também. Ele também vinha muito bem, mas no Q2 ele foi atrapalhado pelo Leclerc, ficou fora. Leclerc, aliás, por causa desse fato, foi punido com a perda de 3 posições. São 2 pilotos nesse grid, até agora, com punições já confirmadas. O Lando Norris, que a gente já sabe desde ontem, por ter ultrapassado com bandeira amarela na sessão na hora que quebrou o carro do Latifi, e agora o Leclerc por ter atrapalhado o Kvyat, impedido uma possível passagem do piloto russo para o Q3. Nono lugar, Daniel Ricciardo. Quando você vê o Esteban Ocon, seu novo companheiro na Renault, em quinto, vê o Ricciardo em nono, você pergunta, mas o que aconteceu? Ele ontem bateu no começo da segunda sessão de treinos e destruiu o lado esquerdo do carro, afetou parte eletrônica. O carro foi meio reconstruído da sexta para o sábado. Não houve a terceira sessão de treinos, então ele não pôde conferir, não pôde fazer a sintonia fina do acerto do carro. Foi como se achava que funcionaria para o Q1 e ali ele descobriu o carro. Não é mais ocasião de se mexer, de se afinar, nada. Em décimo, Sebastian Vettel. A Ferrari realmente é lenta no seco, é lenta no molhado e a nova asa dianteira até agora não mostrou a que veio. Já era de se esperar, podia melhorar, mas seria muito pouco, porque quando você troca a asa dianteira, você tem que readaptar todo o resto da aerodinâmica, todo o resto da carenagem, muda o fluxo de ar. Isso não se consegue da noite para o dia. Tem que trabalhar muito, tem que estudar muito. Mesmo assim, Sebastian Vettel conseguiu ir para o Q3. E no Q3 ele mostrou uma qualidade muito grande. Isso voltando ao tema volta ideal. De todos os pilotos que foram para o Q3, como eu já falei, quem foi melhor nesse quesito, nessa comparação entre a volta real e a volta ideal, foi o Hamilton. Ele ficou a 1 segundo 666 milésimos do seu tempo ideal. O segundo, adivinhe quem foi? Sebastian Vettel. Na sua volta real, ele virou 1:21.651. A volta ideal dele era 1:19.502. Uma diferença de 2 segundos 149. Comparando com a do Hamilton, é muito. Mas o que se deve ver é a qualidade da volta do Hamilton. Nesses 10, o Vettel, tirando o Hamilton, foi quem mais se aproximou da volta ideal. Vocês querem ter uma noção do resto? O terceiro foi o Ocon, a 2 segundos 252. O quarto foi o Ricciardo, a 2 segundos 259. O quinto foi o Albon, a 2 segundos 286. O sexto foi o Gasly, a 2 segundos 309. O sétimo foi o Bottas, a 2 segundos 341. O oitavo foi o Sainz, a 2 segundos 617. Ele que está lá em terceiro. E o nono foi o Verstappen, a 2 segundos 626. O décimo foi o Norris, a 2 segundos 735. Ou seja, comparando cada piloto, comparando o que ele pode tirar do seu carro, o Vettel foi o segundo melhor nesse treino de classificação. Ou seja, o alemão ainda tem muita lenha para queimar. Parece que ele vai mesmo se aposentar da Fórmula 1. Ele pediu para o Martin Brundle fazer uma entrevista com ele na próxima semana, na quinta-feira, no Grande Prêmio da Hungria. O Brundle, que é comentarista e entrevistador da Sky Sport F1, a TV a cabo que transmite as corridas da Fórmula 1 para a Inglaterra, perguntou ao Vettel, você vai querer falar o quê? Sobre o Grande Prêmio da Hungria? O Vettel falou, sobre qualquer coisa, me pergunte o que você quiser. Vai ser realmente uma perda para a Fórmula 1 se ele resolver se aposentar tão cedo. E ele já falou que se fechar uma porta, não pretende voltar a abri-la. Será definitivo e será uma pena. Eu volto no domingo com a análise da corrida, que ao contrário dessa prova de classificação, vai ser com pista seca.